Louvado seja o nome do Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o seu nome para sempre. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia. Irmãos e irmãs, gostaria de cumprimentá-los em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês que estão se juntando a mim ao vivo da Nova Jerusalém e em Dubai, no Oriente Médio. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês. Estamos sendo acompanhados hoje por todos os KLCs do Reino em todo o mundo. Então essa mensagem será transmitida de Dubai para o mundo e daqui da cidade de Davao a Nova Jerusalém. Desejo que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês enquanto começamos a ouvir a mensagem, esse maná de revelações que eu vou trazer para vocês hoje. Mais uma vez, antes de nos sentarmos, vamos dar ao Pai uma grande salva de palmas e um grande grito de vitória. Louvado seja o Pai. Aperte as mãos daqueles ao seu redor e diga que as bênçãos do Pai estejam com todos vocês. Louvado seja o Pai. Muitos têm me perguntado, talvez muitos de vocês aí no KLC já tinham recebido todas as mensagens impressas do Filho Indicado através de vídeos e através de muitas e muitas maneiras e meios que temos de propagar a mensagem. É por isso que estamos nos 7 Emirados Árabes, onde a obra está continuando até esse presente momento. Estamos engajados na obra do Pai Todo-Poderoso para a salvação das almas. E talvez muitos de vocês estejam perguntando do que esse ministério do reino se trata, especialmente aqueles que pela primeira vez estão me ouvindo pregar a mensagem do Pai Todo-Poderoso. E desejam saber também um pouco sobre como a obra do reino começou. Em 1º de setembro, nós celebramos o 34º aniversário da existência da nação do reino aqui na Terra, que começou oficialmente em 1º de setembro de 1985. E antes disso, eu passei pelo meu treinamento espiritual. Eu cresci tão normal quanto você, mas existe sempre um plano de Deus para cada um de nós, especialmente se há uma missão especial que Deus quer que você cumpra em sua vida. E eu sou muito afortunado de ser um daqueles que foram chamados, assim como Moisés, que ouvia a voz de Deus no deserto quando o seu ministério foi ativado. E como Paulo, o apóstolo, que era Saulo, o perseguidor, ele também foi chamado, sendo treinado por 17 anos e meio no deserto da Arábia. E assim nos foi dado as epístolas de Paulo. Também no tempo de Moisés, Moisés esteve no deserto por 40 anos, e por isso temos os primeiros 5 livros da Bíblia, onde foi o início da comunicação de Deus com o homem. O momento em que o homem começou a ouvir a voz de Deus novamente, desde a queda de Adão no jardim, onde o espírito de desobediência foi implantado nele. Espírito esse que chamamos de semente da serpente, que é o espírito de obediência à vontade de Deus. Nesses últimos dias eu fui chamado para este ministério no reino, que eu também não conhecia no início. Mas o Pai me guiou a estes ciclos de eventos. Fui treinado pela minha irmã, crescendo sobre a sua disciplina. Depois disso, fui trazido para a minha denominação, de onde eu vim, por 4 anos. E quando eu estava na Coreia, em 1973, iniciou-se uma mudança na minha vida
pois eu escutei uma voz, a voz de Deus que me disse, eu vou te usar. E por qual razão eu não sabia. Aquela voz me levou para 2 montanhas em 6 anos, e eu fui treinado nessas 2 montanhas. Apaguei todas as minhas dúvidas, pois eu entendi que tudo o que eu estava passando espiritualmente não vinha do inimigo da minha alma, que é o diabo, mas estava vindo do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim que eu soube disso, prometi segui-lo. Então fui levado para a montanha que nós chamamos agora de Jardim do Éden Restaurado, Montanha da Aliança, Paraíso do Jardim do Éden Restaurado, em Tamayo, onde eu nasci fisicamente e também fui treinado espiritualmente. E depois de 5 anos de treinamento espiritual intenso, que eu chamo de fornalha ardente das tribulações e provações, para me treinar e mostrar se a minha decisão de seguir a vontade do Pai era genuína ou não, eu passei pelo fogo da perseguição e tentação com sucesso. E então, Apocalipse 21:7 começou a se cumprir. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A partir daquele momento, quando as palavras do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, foram entronadas dentro de mim, foi quando eu comecei a pregar as palavras puras de Jesus Cristo em carne e osso. Agora essas palavras têm um corpo, têm uma carne, onde eu posso entregar essas palavras, assim como Ele as entregou há 2000 anos atrás. Eu tenho feito isso por 34 anos e acho que me tornei uma das figuras mais controversas do planeta Terra hoje. Quando se trata de religião e sobre o pregar da palavra. E eu não culpo os perseguidores ou aqueles que não entendem o que eu estou dizendo. Porque se você realmente acredita em Jesus Cristo como o seu Salvador, o Salvador da humanidade, você deve saber como Ele veio pela primeira vez. Ele veio no cenário judaico e Ele começou a entrega da nova aliança, o novo acordo, ou o que chamamos de o Novo Testamento, para as pessoas que o Pai havia escolhido, a nação judaica, o primeiro povo escolhido. E essas palavras, ou seja, a mensagem e afirmações que Ele deixou conosco, foram o que o fizeram sofrer. Essas são as palavras que o fizeram passar por tribulação. Essas são as mesmas palavras que o fizeram passar por esses testes em sua vida. Nos seus 3 anos e meio de ministração para as pessoas neste planeta Terra, Ele nos deu as palavras da nova aliança, ou do novo acordo, que diz que a vontade de Deus seja feita na terra. Como consequência disso, Ele foi crucificado e pagou o preço. Essas mesmas palavras foram as palavras que fizeram as pessoas zombarem dele. Estas mesmas palavras foram as palavras que fizeram com que ele se parecesse com o homem mais louco que já viveu, aos olhos das pessoas. E além disso, estas mesmas palavras são as mesmas palavras que fizeram dele o criminoso mais procurado no seu tempo. Por esse motivo, ele foi crucificado entre 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram 2 ladrões. Ou seja, isso significa que naquele momento você é o maior ou o pior criminoso que deveria ser crucificado. Esse foi o papel de Jesus Cristo. E por que ele não foi aceito em seu tempo? Foi por causa das suas palavras deixadas para todos nós. E hoje, depois de 2000 anos, acreditar e aceitar Jesus Cristo é o que o cristianismo nos ensina em religiões e denominações. As pessoas proclamaram o nome dele, dizendo, Ele é o Salvador. Elas também dizem, não há outro Filho unigênito além de Jesus Cristo.
e devemos recebê-lo como nosso Salvador pessoal. Mas há uma coisa que falta, que o Pai viu em nossa busca pela salvação. O povo judeu não aceitou o componente espiritual. Eles só estavam atrás dos componentes físicos dessa salvação. É por isso que quando Jesus Cristo lhes apresentou as suas palavras, ele foi perseguido e morto por essas mesmas palavras que ele havia entregue. E aí vem a era cristã, onde as palavras de Jesus Cristo são livremente entregues. Suas palavras são livremente pregadas. Suas palavras são livremente estudadas na Bíblia. Suas palavras estão sendo lidas livremente em todas as igrejas, em todas as denominações e em todas as religiões da era cristã. Mas ainda há um componente que está faltando na era da igreja: a obediência às palavras de Jesus Cristo. Esse é o fator mais importante, é o componente mais importante que, se não o praticarmos, não podemos nos tornar espirituais. Permaneceremos apenas religiosos, mas nunca nos tornaremos espirituais. E ele estabeleceu o padrão para essa salvação. E essa salvação nos diz claramente, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 24, ele diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então vem a afirmação surpreendente de Jesus Cristo naquele dia, que é o dia do julgamento. O que ele vai dizer? Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Esse é o verdadeiro Jesus Cristo falando. E eu estou reverberando essas palavras mais uma vez para todo mundo. Não há outro padrão de salvação, mas somente obediência às palavras de Jesus Cristo. Eu gostaria de apresentar as palavras dele a todos vocês, pois elas são extremamente importantes, e por essa razão eu sou um defensor das palavras de Jesus Cristo como o Salvador. Eu não só afirmo que ele é o meu Salvador, mas devemos olhar para as palavras dele e implantá-las dentro de nós. Isso é o que mudará nosso espírito por dentro e que afastará o espírito de desobediência, entronizando o espírito da obediência. Esse é o verdadeiro significado de nascer novamente da água e do Espírito. Se não fizermos isso, não podemos entrar no reino dos céus. Portanto, ele disse em João capítulo 12, versículo 48, e esse é o verdadeiro Jesus Cristo falando conosco, e ele disse: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Repetir: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. É por isso que eu sou sério sobre essa forma purificada das palavras de Jesus Cristo para entregá-las, não apenas na simplicidade, mas em sua pureza, de modo que não sejam alteradas. Estas são as palavras que nos julgarão nos últimos dias. As palavras do homem nunca serão aceitas nos últimos dias. Não importa o que temos feito em nossas vidas, seremos medidos apenas de acordo com o padrão de salvação, que são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele repreende todos aqueles que estão usando o seu nome e que também o adoram,
mas não possuem o componente do espírito de obediência dentro deles. E eu sou muito direto sobre isso porque se trata da sua alma. E eu vou estar falando sobre isso em um curto período de tempo hoje. Em Marcos capítulo 7, 6 a 8, Jesus Cristo diz, e é novamente o verdadeiro Jesus Cristo falando, quando ele disse, ele entretanto lhe afirmou, bem profetizado Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Versículo 8. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes, sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Essas são as palavras de Jesus Cristo para aqueles que são muito religiosos. Assim ele disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Portanto, eu sou muito direto quando eu digo, não vamos mudar a palavra de Deus. Quando ele diz que ele é o Santíssimo, você não pode dizer que ele é a Santíssima Trindade. Assim como Atanásio fez em 325 no Conselho de Nicéia, ele mudou as palavras de Deus e em seguida introduziu tradições, substituindo as palavras de Deus e substituindo o que Deus já havia dito. Deus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E disse mais, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Quando dizemos, amarás a Deus com todo o seu coração, como amamos a Deus? Não mudamos o que ele disse. Não mudamos suas palavras. Devemos entregá-las como elas são. Quando ele disse, ame o seu próximo como a ti mesmo, devemos obedecer. Quando ele disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, abençoe os que te amaldiçoam, ore por aqueles que te perseguem e usam desprezivelmente, temos que obedecer, porque estes são os mandamentos do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu tenho pregado isso por 34 anos, sem parar, por todo o mundo. Seu filho indicado, que desceu daquela montanha em Tamaio, eu tenho pregado essa mensagem sem parar, porque foi ele que me ordenou. Ele disse, eu vou enviá-lo para todo o mundo. Eu tenho filhos em todas as cidades do mundo. Você não os conhece, eles não te conhecem, mas quando escutarem a sua voz, seguirão, porque as minhas ovelhas conhecem minha voz. Portanto, eu tenho entregue esta mensagem por todo o mundo. Um dos meus colegas me disse, como podemos alcançar todo mundo se estamos comendo banana já faz 5 anos? Não temos dinheiro, não temos meios, não temos poder? Na minha mente, eu olhei para eles e orei por eles, para que Deus lhes desse fé. Pois quando Deus diz alguma coisa, Ele é capaz de fazer. De forma transbordante e abundante, acima de tudo que somos capazes de pedir ou pensar, de acordo com o poder que trabalha em nós. Então eu simplesmente segui. Fui em frente, segurando uma bolsa cheia de roupas, e assim começamos a pregar onde quer que fosse. E em 34 anos, a nação do reino agora está povoada por mais de 6 milhões de membros. Estamos envolvidos em 200 países e 2.000 cidades em crescimento por todo o mundo. Este ministério do reino e sua mensagem estão sendo propagadas. E agradecemos ao Pai Todo-Poderoso desde aqueles anos que foi enviado para todo mundo, trazendo a mensagem de Jesus Cristo. Eu sempre enfatizei a importância da alma do homem.
Porque quando olhamos para a palavra de Deus, lemos, pregamos e fazemos estudos bíblicos sem obediência, tudo o que fazemos é em vão. Muitas pessoas se gabaram por debaterem a palavra de Deus. Dizem que são os melhores debatedores da palavra de Deus. E com isso, hipnotizaram as pessoas, porque eles estão ganhando em todos os debates. Mas esse não é o padrão de salvação. O padrão de salvação permanece o mesmo. Permanece sendo as verdadeiras palavras de Jesus Cristo que nos ensina a obediência às suas palavras. Então, desde o começo, como fomos criados no Jardim do Éden? Deus criou tudo e depois Ele criou o homem e o presenteou com tudo o que Ele criou. A palavra de Deus diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, você tem um corpo que veio do pó da terra. Esse é o corpo que você tem hoje. Essa é a manifestação de quem você é. E então você tem uma alma que te faz viver, que fez esse corpo viver. E essa alma é o que faz de você uma pessoa. Mas com apenas um corpo e uma alma, mas sem espírito, você ainda não é um ser humano completo. Em sua visão, você pode estar fisicamente vivo, mas sem o espírito, você está espiritualmente morto aos olhos de Deus. E o que lhe dará vida no espírito? O que dará a essa alma vida no espírito? O que lhe dará vida no espírito são as palavras vindas do Pai Todo-Poderoso, aquele que te criou. Assim ele começou a derramar suas palavras sobre eles, Adão e Eva. Ele disse: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. A morte que ele estava falando era uma morte espiritual, não era física. E então, o diabo veio. Seu nome era Lucifer, um ex-arcanjo do céu que se rebelou contra Deus, declarou guerra contra Deus, foi derrotado e lançado na terra. Ele sabia o plano de Deus e o propósito da criação do homem, pois Deus queria se manifestar através do homem. Deus é um espírito, você não pode vê-lo. Portanto, Deus queria que a sua criação, Adão, fosse sua própria manifestação. Mas antes que as palavras de Deus pudessem habitar em Adão, veio o diabo. Antes que o espírito pudesse ser totalmente implantado dentro de Adão para dar a vida no espírito para aquela alma, veio o diabo e abortou o plano de Deus. O que nos dá vida no espírito são as palavras de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vamos ouvir isso, meus irmãos e irmãs? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando sua alma sem vida espiritual está ouvindo, e há muitos até mesmo aqui nesse KLC hoje, andando pela rua, ou em qualquer cidade do mundo. Eu já visitei muitos países, várias cidades do mundo. Enquanto você caminha por essas ruas e vê as pessoas, a pergunta que vem à sua mente e na minha mente é: quantos destes estão espiritualmente vivos? Ou eles são apenas corpos e almas ambulantes? Qual é a diferença entre o corpo e a alma? O corpo diz que você veio do solo. A alma lhe diz quem você é. Você sabe quem são seus parentes, conhece pessoas ao seu redor. A alma te dá todo esse conhecimento que está ao seu redor neste mundo. Todo o conhecimento que você tem neste mundo vem da alma.
Em primeiro lugar, Ele te deu o conhecimento de que você está vivo, mas não necessariamente sabendo quem te criou. Se você não tem o Espírito vindo do Pai Todo-Poderoso, sendo derramado sobre você através das suas palavras, você nunca saberá quem te criou. Você simplesmente está vivo. Conhece seus pais, conhece seus parentes, conhece seu trabalho, você conhece tudo ao redor neste mundo, mas você nem sabe quem é Deus. Bem, religião e denominação podem lhe dar um vislumbre de quem é Deus, mas na maioria das vezes te dão um conhecimento incorreto ou até mesmo um falso conhecimento. Então, você não pode realmente ter uma definição real de quem Deus é apenas por meio de pessoas dizendo quem Ele é. Porque você pode criar sua própria religião e definir Deus de acordo com a sua interpretação, e isso foi feito com Adão. Ele se tornou um Deus para si mesmo, definindo o bem e o mal de acordo com ele mesmo. Foi o que o diabo disse. Vocês se tornarão Deus assim como ele, interpretando o bem e o mal de acordo consigo mesmo. Onde estão as palavras de Deus agora? Elas foram deixadas de lado e tudo o que sabemos é a nossa definição do que é o bem e o mal, de acordo com nós mesmos. Isso não é a salvação. Salvação é quando você volta a este conhecimento do único e verdadeiro Deus que te criou. Essa é a completa restauração do homem que ocorre quando ele finalmente volta ao conhecimento e entendimento de quem verdadeiramente Deus é. Meus irmãos e irmãs, neste momento, vocês veem muitas pessoas que estão andando apenas com um corpo e uma alma. Eles estão vivos, fisicamente vivos. Isso é o que chamamos de fisicamente vivos, mas sem conhecimento e o Espírito vindo do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, através das suas palavras, vivendo em você, você não tem uma vida espiritual. Você pode ter um espírito, mas esse espírito não vem de Deus. Vem do que é mal, que é a semente da serpente de fazer a sua própria vontade. E é isso que faz você ir para o caminho da destruição. Mas eu estou aqui hoje para lhe dizer que este é o momento da nossa restauração. Louvado seja o Pai. Um dia Jesus Cristo foi abordado por um de seus discípulos que disse: Senhor, não podemos segui-lo nesse dia. Enterraremos nosso Pai. E Jesus Cristo disse aos seus discípulos: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aqueles que estão verticamente em pé também estão mortos. Aos olhos de Deus, eles não têm uma relação espiritual com Ele. Aqueles que estão sendo carregados horizontalmente como um cadáver, de acordo com a nossa interpretação, de acordo com a nossa definição física, eles que são os mortos. Mas de acordo com a definição de Deus, mesmo que você esteja de pé, andando e falando, entretanto, não possui essa relação espiritual com Deus através das suas palavras. Aos olhos de Deus, você está morto. Portanto, se eu olhar para todas as cidades do mundo, aos olhos de Deus, ou com os olhos de Deus, quantas estão vivas? Se não há arrependimento lá, e todos estão andando de acordo com as suas vontades, não sabendo a razão pelo qual Ele nos deu o Novo Testamento, as palavras de Deus que devem ser entronadas dentro de nós para nos fazer viver espiritualmente novamente, todas essas pessoas que estão andando são mortos-vivos. Eles são tumbas ambulantes aos olhos de Deus. Então esse mundo é um mundo solitário. E é por isso que ele disse: pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Sairão os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. Quem são aqueles no túmulo? De acordo conosco, aqueles que estão no túmulo são aqueles que estão agora no cemitério, fisicamente enterrados. De acordo com Deus,
Se você não tem o Espírito dele vindo das suas palavras que vivem em você, então você é um morto-vivo. Você é uma tumba ambulante. Seu corpo é o túmulo da sua alma. E para aqueles que estão neste estado, Deus está olhando para você, e quando você ouvir as palavras que eu estou pregando hoje, que são as palavras de Deus, se você ouvir a minha palavra, você viverá. Você viverá. Aleluia. É por isso que eu estou entregando essas palavras de Jesus Cristo hoje. Elas não são minhas palavras, são as palavras do Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Sou apenas o meio para essas palavras serem entregues ao mundo inteiro hoje. Veja, eu estava observando muitos de vocês nessa turnê O Rei Está Chegando em Dubai. Muitos de vocês, enquanto o coral estava cantando, vocês não tinham nenhuma reação. Vocês não tinham vida. Você não conseguia dizer amém. Você nem conseguia dizer aleluia. Você não conseguia nem bater palmas, porque essas palavras e este sistema não é a língua dos mortos. Essa é a linguagem dos vivos. Mas no momento em que você começa a absorver as palavras de Deus dentro de você, então você começa a viver. Cumprindo o que Ezequiel, o profeta, quando foi confrontado por Deus e o trouxe para uma montanha de ossos, ossos secos. Então Deus disse: Ezequiel, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E ele respondeu: Senhor, só tu o sabes. Deus disse: profetize a eles. E as palavras de Deus vieram através do profeta Ezequiel. E aquela montanha de ossos secos, mortos, começou a se embaralhar. Começou a encontrar suas próprias partes. Consegue imaginar uma montanha de ossos secos tentando encontrar as suas partes? Bom, onde está meu crânio? Onde está minha canela? Onde está meu braço? E depois do barulho, a palavra de Deus os fez se juntarem às suas partes que estavam divididas. E eles eram esqueletos e estavam espalhados em vários ossos. Depois dessa comoção, na frente de Ezequiel, um milagre ocorreu. Aquelas partes de ossos secos mortos se juntaram, se tornaram esqueletos firmes de pé na frente de Ezequiel. Já é um milagre. Mas a palavra de Deus ainda não tinha terminado, porque mesmo que os esqueletos estivessem de pé, eles ainda estavam mortos. Graças a Deus o milagre já aconteceu. Mas não estaria satisfeito com isso se eu fosse Ezequiel. Eu tenho membros, milhões deles, mas estão mortos. Muitas pessoas são assim hoje. Eles são esqueletos ambulantes. Eles não têm vida neles. Então a palavra de Deus diz: Ezequiel, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Ele respondeu: Senhor, só tu o sabes. Deus disse: profetize a eles. E então ele profetizou novamente para eles: esqueletos, ossos mortos, vivam! A palavra de Deus saiu. E o que aconteceu? Do leste, do oeste, do norte, do sul, e o vento veio, trazendo pele, carne, fígado, coração. Todos os órgãos simplesmente vieram e foram cobertos por carne. Depois, cobertos pela pele. Já com os olhos também. Uau! Que maravilha! Eu não vejo os ossos. Não vejo os esqueletos
Tudo que eu vejo são pessoas de pé com um corpo. Todas as partes estão completas. As orelhas, nariz, cabelos, com torso, com pernas, com braços completos, cobertos por carne e pele. Ezequiel chegou perto, estava muito feliz em vê-los. Muito feliz em vê-los, já como pessoas. Mas se eu fosse Ezequiel, eu não estaria contente com isso ainda. Porque ele tentou conversar com eles. Olá! Oi! Eles têm olhos, mas não piscam. Eles ainda não têm sentidos. Mesmo que eles já sejam seres humanos completos, eles ainda estão mortos, sem espírito. Muitas pessoas do mundo hoje são assim. Elas são completas, mas estão mortas. Deixe que os mortos enterrem seus mortos aos olhos de Deus. Ezequiel, esse povo pode viver? E ele profetizou novamente. E então essas pessoas começaram a mostrar vida dentro delas. Vida no Espírito. Eles se tornaram uma alma vivente. E assim como Adão, eles se tornaram uma alma vivente. Mas se fosse apenas uma alma, nenhum espírito, você não saberia quem te criou. Você deve saber quem te criou. Você deve ser restaurado de volta para Deus. Isso é o que o diabo cortou no Jardim do Éden. Nossa relação com aquele que nos criou. Em vez de nos tornarmos como Deus, nos tornamos como o demônio. E então o homem se propagou, e é isso que o mundo é hoje. Cheio de ódio, cheio de frutos da carne, cheio de guerra, cheio de crime. Não foi assim que Deus imaginou sua criação quando Ele fez o homem. Ele não queria isso. Mas houve esse espírito do diabo que se rebelou contra Deus e nos tirou dessa relação boa de comunhão com o nosso Pai Todo-Poderoso. É por isso que, a partir de então, a linha da salvação do Antigo Testamento até o Novo Testamento começou a fluir. Ele nos apresentou mais uma vez suas palavras, porque quando estávamos mortos por meio de Adão, não ouvíamos mais a palavra de Deus. É por isso que estamos espiritualmente mortos. Então ele começa a falar com o homem. E o homem, você sabe, quando ele ouve falar de Deus, ele só aceitou de Deus o componente físico, não o espiritual. Até que Deus lhes deu o modelo, o Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Ele foi o nosso Salvador. Ele também foi nosso modelo. E esta é a mensagem de Deus para a humanidade. É assim que eu quero que vocês vivam na Terra. Esse é o meu Filho. É assim que eu quero que vocês sejam nessa Terra. Foi assim que eu criei Adão no início de tudo. E se vocês apenas me obedecerem, este mundo será um lugar celestial, um paraíso para toda a humanidade. Mas não é assim que está agora. Portanto, precisamos voltar. Precisamos voltar para Ele. E voltar para Ele é o que chamamos de salvação. Assim o homem começou a formular seus próprios caminhos para voltar para Deus. É por isso que foram criadas religiões com a tentativa de alcançar a salvação. Esse é o caminho deles. Vocês conhecem aquela música do Frank Sinatra? Eu fiz o meu caminho. As religiões estão fazendo o seu próprio caminho, interpretando bem e o mal segundo a eles. Eles querem tocar em Deus, mas não conseguem. É como a Torre de Babel. Eles quiseram alcançar a Deus pelo seu próprio poder. Eles inventaram seus próprios caminhos para que pudessem chegar ao céu através do seu próprio poder. Eles foram divididos depois disso. Nós não podemos fazer isso. É Deus que vai criar o seu caminho até nós.
Ele formulará seu próprio caminho da salvação. É por isso que a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Filho unigênito Jesus Cristo veio. É o suficiente só acreditarmos nele? Oh, você é o Filho unigênito, eu te amo. Oh, você morreu pelo meu pecado. Você me cobriu com seu precioso sangue. Isso é o suficiente? Você pode bajulá-lo com isso? Todo mundo pode dizer isso? Mas a pergunta é: você consegue obedecer o que ele disse? Obediência ao que ele disse é o verdadeiro caminho. Acreditar e obedecer é as palavras dele. É por isso que ele afirmou claramente: nem todos os que dizem a mim, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Este é o padrão de salvação. Este é o padrão de ouro da salvação que foi negligenciado pelos homens. Eles tentaram diluir essas palavras. Eles tentaram formular suas próprias doutrinas. Eles tentaram formular seus próprios caminhos a Deus. Nós não ouvimos tantas pessoas dizerem: há vários e vários caminhos para Deus. Mas ainda assim a direção só vem de Deus. Existem mais de 40 mil seitas e religiões apenas na era da igreja hoje. Todas elas formularam seu próprio caminho. Todos eles têm sua própria definição de quem é Jesus Cristo. E eles querem que acreditemos que todos os caminhos vão para Deus. Não, meu amigo. Ele já nos deu o padrão. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser que passe por mim. E hoje, eu não sei por que muitas pessoas não conseguem aceitar a revelação que o Pai me deu sobre a raça adâmica decaída, onde o Pai deu à era judaica 2050 anos para produzir um filho que viveria e aceitaria as palavras de Jesus Cristo, assim como o modelo que ele nos deu. Mas em vez de segui-lo, de obedecê-lo e aceitá-lo, eles o crucificaram. Eles não receberam. Assim, o Pai virou as costas para eles, e a palavra de Deus disse: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produz frutos dignos do reino. E então ele se voltou para a era dos gentios, que é a era da igreja. E, de acordo com a minha revelação, foram dados a eles 1935 anos para produzir um filho. Por intermédio da obediência de um único homem, muitos se tornaram justos. Assim também, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores. O princípio da salvação é sempre o mesmo. Então agora Jesus Cristo está sendo representado por várias definições na era da igreja. Mas ninguém se qualificou e ninguém produziu um filho que herdaria todas as coisas. A não ser que você se torne um filho de Deus, você não herdará nada. É por isso que ele disse: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanecerá para sempre. Portanto, nesse ministério hoje, minha definição de salvação é se tornar um filho de Deus. Um filho de Deus espiritual. Como você pode se tornar um filho? Quando você recebe as palavras do Pai e elas habitam em você. Esse é o significado da nova aliança. O novo acordo é que as palavras dele serão escritas em nossos corações. Seus preceitos e mandamentos serão escritos em nossas mentes e habitarão em nossos corações. Não será mais escrita em papel ou em pedras esculpidas, mas essas palavras nos darão um coração de carne e elas serão escritas em nossos corações e em nossas mentes. E daí em diante,
Do maior ao menor, ninguém precisará ensinar sobre o Senhor, porque todos saberão quem é o Senhor. É isso que nos torna espirituais. A obediência à vontade do Pai nos torna espirituais. Quando nos tornamos espirituais, crescemos em conhecimento, crescemos no entendimento das palavras dele, até nos tornarmos como ele. Isso é o que Efésios capítulo 4 diz. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quando esse conhecimento entrar em nós, então temos um Espírito. O Espírito lhe diz quem é o seu Pai. Não apenas lhe diz quem é o seu Pai no Espírito, mas ele guiará e te ensinará sobre os caminhos dele. O caminho do Pai e seus negócios na terra ou no céu. Ele vai te passar todo esse conhecimento. Então ele agora pode proclamar que você é o filho dele. Pois se você nunca tiver esse conhecimento, você será apenas um servo. Você não é um filho. Um servo não ficará em casa para sempre. Você pode ler isso para nós? Sim, pastor, em João capítulo 8, versículo 35. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Certo? É Efésios capítulo 4. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. No costume do Antigo Testamento, eles possuem servos. Eles não tinham nenhum direito. Eles eram apenas servos. Eles eram pagos pelo serviço deles. Mas, se o seu dono, porque os servos eram propriedade daqueles que tinham os direitos, até mesmo nos tempos romanos era assim. Então, quando o seu dono lhe dá o direito, então você pode ser livre. Ser livre significa que você agora pode ter o direito de possuir terras, propriedades, votar. Você pode ser um cidadão livre. E hoje, quando você se torna um filho, você está livre para fazer a vontade do Pai. Se você é um servo, você não está livre. Você está escravizado pelos elementos deste mundo. Você não consegue estar livre do pecado, que é fazer a sua própria vontade. Mas se você se tornar um filho, então você estará livre para fazer a vontade do Pai. Esse conhecimento agora vai ser depositado em nós, para que possamos ser completos. Um corpo, uma alma, que te diz quem você é. O corpo diz de onde você veio, e o Espírito diz quem é o seu Pai. E que você será leal a Ele, você será comprometido a Ele, você será obediente a Ele, você será dedicado apenas a Ele, obedecendo à vontade dEle. Por favor, leia isso. Sim, pastor, em Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Quando esse Espírito, que são as palavras de Deus, que você ouviu e então aceitou, as palavras de Jesus Cristo agora criaram uma vida espiritual em você. Uau! Agora você não está apenas vivo fisicamente, você está vivo espiritualmente. Quando você está espiritualmente vivo, você agora vai entender no Espírito a linguagem de Deus. E assim você começa a dizer amém. Você diz aleluia. Você já bate palmas.
Porque agora você está espiritualmente vivo. Aleluia. Veja, se você só tem uma alma, o que acontece com você quando você tem apenas uma alma e um corpo? Meus irmãos e irmãs, é muito assustador, porque eu vou ler para vocês algumas palavras nas Escrituras agora que vão dizer a vocês a necessidade da salvação. As almas precisam de salvação. Por causa da semente da serpente, o homem está afastado do Pai. Ele não pode mais ouvir o Pai. Por isso interpreta o bem e o mal segundo ele mesmo. Existem dois destinos para a alma do homem: o céu ou o inferno. Então, quando o homem morre, seu destino é final. Não há mais barganha sobre onde ele passará a sua eternidade. Hebreus 9:27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vejamos algumas dessas escrituras. E uma dessas escrituras que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é Lucas capítulo 12, 16 a 21. E é isso que Lucas 12, 16, 21 diz. Então são novamente as palavras de Jesus Cristo. Vamos ouvir. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tem grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourados para quem ficarão? Isso também aconteceu com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos e irmãs, essas são as palavras do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso aqui na nação do Reino. Olhe para o que ele disse. A esta alma, apenas uma alma, isso é o que ele disse. Essa alma, esse homem, era muito rico. Ele se tornou muito bem-sucedido. Ele era como um homem de negócios comum, até que ele se tornou um milionário. E ele se tornou bem-sucedido novamente, até se tornou um bilionário. Então ele disse: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tem grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e divirta-te. Isso é tudo que a alma tem quando não tem espírito. Apenas pense em ser bem-sucedido neste mundo, crescer neste mundo. Mas naquela noite, o dono de sua alma disse: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourados, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos e irmãs, é muito claro. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o inferno? Naturalmente, ninguém quer ir para o inferno. Todos nós queremos ir para o céu. Você sabe quando você nasceu? Você tem uma certidão de nascimento, não é? Todos vocês têm certidão de nascimento, certo? Então você sabe quando você nasceu. Eu não tenho minha certidão de nascimento, mas minha mãe, meu pai me disse que eu nasci naquela data. Então eu demorei para ir no cartório para tirar a certidão de nascimento. Mas agora eu tenho certidão de nascimento. Mas mesmo quando não tinha, eu já sabia quando tinha nascido. Em que mês, em que dia, em que ano, porque meus pais me disseram. Todos vocês que estão me ouvindo aqui nesse KLC, todos vocês sabem quando nasceram.
Mas eu vou te dizer e te fazer uma pergunta. Você já tem uma certidão de óbito? Quando seu governo emitiu uma certidão de nascimento, ela vem como uma certidão de óbito? Ninguém sabe quando irá morrer. Isso é fato. Quando você vai ao cemitério, vê todas as idades, os muito velhos, os medianos, os jovens e os muito jovens. Porque a morte chega numa hora que você não espera. E muitos não esperam morrer. Mas a morte é inevitável. Eu não posso garantir que você estará vivo hoje. Você também não pode garantir que hoje, quando for para casa e dormir à noite, ainda vai acordar de manhã. Você não pode garantir que um dia ao andar de avião, esse avião não vai cair e destruir sua vida. Você não pode garantir que quando estiver em sua casa, você vai simplesmente viver para sempre. Você não pode garantir isso. Estou na segurança da minha casa e enquanto você está sentado, você acaba tendo um ataque cardíaco e esse foi o seu fim. Você não pode ter certeza que ao dormir esta noite, acordará amanhã. Alguém bate na sua porta, ninguém responde. Eles arrombam a porta e veem você lá, morto, porque você morreu naquela noite. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Assim como este rico tolo aqui, que foi descrito por nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 12. Ele foi descrito como um homem muito bem-sucedido, e ele não esperava que, naquela noite, ele iria morrer. Mas o Senhor Deus no céu, que é o dono de nossa vida, disse-lhe: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A salvação da alma é muito importante. E a única maneira de ser salvo é quando você volta a fazer a vontade do Pai. Irmãos e irmãs, isso é muito importante. Muito importante. Por favor, não esqueça dessas palavras em Lucas 12, 16 a 21. Você não é rico em Deus, mas é rico aqui na terra. Você olha para as pessoas e às vezes você fica com ciúme delas. Uau, eles têm casa em todos os lugares. Uau, eles têm todos os tipos de veículos. Veículos muito caros. São Lamborghinis, eles têm Bugatti, Mercedes. Eles têm aviões, helicópteros. Eu tenho tudo isso. Mas a diferença entre eu e aqueles que estão lá fora e que não o conhecem, o conheço. Ele me salvou, ele me fez seu filho. Qualquer hora que eu partir deste mundo, eu não vou ter medo, porque em breve, quando eu o encontrar, eu estarei lá no céu. Isso é muito importante. As questões da vida eterna são muito importantes. Você sabe por quê? Porque, meus irmãos e irmãs, qualquer coisa temporal é apenas um sonho. As coisas eternas são permanentes. Essa é a verdadeira vida. Qualquer coisa que é permanente é a vida verdadeira. Qualquer coisa temporal é apenas um sonho. Você tem 70 anos de vida. Se você passar disso, já é um ano bônus. Pois Salmos capítulo 9, versículo 10 nos diz que nos foi dado 70 anos de vida e depois disso, você já se tornou leite vencido. Você ainda é leite, mas está vencido. Você já estará com gosto de azedo,
Estou só brincando. Vamos ler isso. Sim, pastor, em Salmos, capítulo 9, versículo 10. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Recebemos então 70 anos de vida? Ou seja, foi limitado a nós a viver por 70 anos. Se porventura, por boa saúde, você fizer 80 anos, é um bônus. Mas 70 é a data limite. Não para mim. Mas Deus deu isso para nós. E depois disso, o que vai acontecer? Então, enquanto você ainda está neste mundo hoje, a sua vida material e física é apenas temporária, porque você vai morrer. Você está sonhando. Você está sonhando agora. Todos vocês que estão me ouvindo nesse KLC estão todos sonhando agora. Todos vocês que estão me ouvindo em todo o mundo estão sonhando agora. Você está sonhando. Eu gostaria de te acordar. Te acordar do seu sonho. Porque se você não tem a salvação da sua alma, e a qualquer momento você pode morrer, assim quando você morre, você acorda. A morte física significa que quando morremos, fechamos os olhos. Aos olhos de Deus, quando você morre, você acorda. Você acorda para a eternidade. Você acorda para a verdadeira vida. Então, quando você está fisicamente vivo, você está sonhando. E se você não tem salvação, seu sonho é um pesadelo. Porque a qualquer momento você pode morrer e estará no inferno. No momento que você morrer, você estará no inferno. Enquanto você ainda está vivo e não sabe quando vai morrer, você está sonhando. Eu gostaria de te acordar e de te dar um bom sonho. Meus irmãos e irmãs, é um sonho espiritual que é tão bom que quando você acorda, você está no céu. Não é um sonho americano. O sonho americano é um pesadelo. Existem muitas coisas, mas neste mundo hoje... Quer saber se o que eu estou dizendo é verdade? Vejamos outras escrituras que estão no capítulo 16, 19 a 31 de Lucas. Isso é o que diz. Ouça com muita atenção. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passar de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Fim da história. Meus irmãos e irmãs, este é o Senhor Jesus Cristo falando. Este é o Pai Todo-Poderoso que nos deu a nova aliança, o novo acordo falando. Ele disse que havia 2 homens. Isto não é uma parábola, é uma história verdadeira. Um era muito rico, embora sem nome, mas era descrito como alguém que se vestia de púrpura e linho fino e se vestia suntuosamente todos os dias. E o pobre homem tinha um nome, seu nome era Lázaro. Ele era muito pobre. Ele estava vestido com um saco e ficava debaixo da mesa do homem rico para colher as migalhas que caíam dessa mesa do homem rico. Isso mostra o quão pobre ele era. Além disso, ele não tinha enfermeiras para cuidar de seus ferimentos por todo o corpo. Então os cachorros vinham e lambiam suas feridas. Foi assim que os 2 viveram, fisicamente, na terra. Aos olhos do homem, Lázaro estava tendo um sonho muito ruim. Aos olhos do homem, o rico estava tendo seu dia de glória na vida, curtindo tudo. Isso aos olhos do homem. Então, o que eu estava falando é verdade. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver salvação, seu sonho, na verdade, é um pesadelo. E se você não tem nada nesta vida além de sacrifício e dor, mas você está salvo e você é um filho ou uma filha do Pai, porque você se arrependeu, excluiu e erradicou a semente da serpente ao fazer sua própria vontade, e agora você está focado apenas em fazer a vontade de Deus. Aos olhos de Deus, seu sonho é o melhor sonho que existe. O que a palavra de Deus diz? Qualquer coisa pode acontecer com o rico e com o pobre. Henry C., o homem mais rico das Filipinas, morreu há poucos meses atrás. Não preciso descrever como ele viveu. Ele possuía praticamente todas as Filipinas, mas ele nunca me conheceu. Onde ele está hoje? Eu não julgo, mas você sabe onde ele está hoje. Muitos ricos são assim. Os cidadãos do reino são desprezados, zombados, difamados e caluniados. Eu estou sendo difamado, caluniado e perseguido. Eu vivo como Lázaro, embora esteja de paletó e gravata, mas a forma como me tratam-me como Lázaro. Eu pareço sujeira para eles. Eu sou mais desprezado por eles. Eu tenho uma coisa a dizer a todos vocês. Eu estou no melhor sonho de todos agora. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus disse: Lázaro morreu. Uma coisa vai acontecer aos ricos e aos pobres. Todos eles morrerão. Talvez ele fosse muito pobre, embrulhado em um saco. Talvez houvesse apenas 3 pessoas lá que estavam em seu funeral para cavar sua sepultura. Ao invés de 7 palmos, tinha apenas só um, e eles o cobriram com terra. E talvez os cachorros, aqueles que lambiam suas feridas, talvez eles ainda sentissem o cheiro dele. Então eles o desenterraram e o comeram, porque ele era pobre a esse ponto. Mas isso não importa mais, porque o corpo retornará ao pó. Mas onde está a alma agora? Quando Lázaro acordou de seu sonho eterno, foi o melhor sonho.
porque ele se encontrou junto de Abraão no paraíso, no céu, sendo confortado por Abraão. Então não despreze aqueles que estão fazendo a vontade do Pai aqui, porque eles são ricos no céu. Agora, vamos olhar para o homem rico. Enquanto ele comia seu frango assado, enquanto ele comia comida suntuosa, comida aqui e ali, ele não sabia que seu colesterol já estava muito alto e a creatina dele já estava em um nível perigoso. E ele já estava com hipertensão. De repente, enquanto aquele pedaço de carne gigante estava na sua boca e ele estava mastigando, de repente ele... Ele teve um derrame. Ele teve um ataque cardíaco. Então a Bíblia diz que ele morreu. Então, seu sonho terreno, todos achavam bom e agradável. Eles não sabiam que era um pesadelo. Ele acordou. Ele acordou e quando ele acordou, se viu no tormento do fogo do inferno. Estamos falando das almas agora. Você acredita que tem uma alma? Agora vou contar a você o que é a alma antes de continuarmos a história do homem rico. Se você tem uma alma, seu corpo está vivo. Essa alma está dentro de você. E você pensou que são esses olhos e ouvidos físicos, nariz, boca e corpo que podem sentir a dor, que podem ver, que podem cheirar, que podem saborear e que podem ouvir, não é? É a alma dentro de você. Você consegue me ver? Estou bonito? Obrigado. Obrigado por dizer a verdade. Então, onde estávamos? Na alma. Então, você me vê. Quando eu passo por você, você pode sentir o meu cheiro. Eu tenho um cheiro bom? Sim, sempre. Quando eu estou em Dubai, eu vou aos shoppings e aos banheiros. Dubai cheira muito bem. Os perfumes das pessoas de lá são muito sofisticados. Você acha que são seus olhos que podem ver? Os olhos físicos? Você acha que é o seu nariz que pode cheirar? São seus ouvidos que podem ouvir e a sua boca que pode falar e sentir o gosto? E o seu corpo que pode sentir? Não, não é. É a alma que está dentro de você. Veja, quando essa alma sair do seu corpo e for para o céu ou para o inferno, seu corpo ficará para trás. O cadáver, o corpo. E então seus amigos ou parentes ou alguém próximo de você vai te avisar pela última vez. Então a pessoa vai lá para ver o corpo uma vez fisicamente vivo. Então você chega perto do seu amigo, tenta abrir os olhos dele. E ele tem olhos ainda olhando para você. E você fala com seu amigo. Amigo, você pode me ver? Será que seu amigo vai piscar os olhos e falar, sim, eu te vejo? Não, ele não pode mais te ver. Ele tem olhos, mas não pode ver você. Você coloca a música favorita dele. Será que ele vai dançar? Ele se levanta e começa a dançar, sabe? Qualquer música. Não, ele não pode ouvir. Se você der a ele o sorvete favorito dentro da boca dele, será que ele vai dizer, que delícia? Não, ele tem boca, mas não pode provar. Ele não pode falar. Você tenta furar o corpo dele com algo afiado. Será que ele vai dizer, oi? Será que ele vai dizer, ai? Não, ele não vai. Nada disso.
Ele tem um corpo, mas ele não pode sentir a dor. Ele tem olhos, mas não pode ver. Ele tem ouvidos e não pode ouvir. Ele tem nariz, mas não pode sentir o cheiro. Ele tem boca e não pode comer e não pode falar. Por quê? Porque aquele que faz tudo isso não está mais naquele corpo. Está em algum lugar entre esses dois destinos, o céu ou o inferno. E vejamos, onde está Lázaro? Consolado no céu. Vejamos onde está o homem rico. Ele olhou ao longe, viu Lázaro no colo de Abraão, sendo consolado. E então, ele falou, essas são as almas falando. Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Estas são as almas conversando. Abraão disse, filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Quando você morre, seu destino é final. Não acredite nessa história de que se você rezar pelos mortos, eles pularão do purgatório para o céu. Especialmente se você der uma oferta muito gorda, que vai para essa cesta de ofertas, que é feita de bronze. E aí as pessoas acham que quando aquelas grandes ofertas tocarem a cesta, seus entes queridos irão pular do purgatório para o céu. Essas são apenas doutrinas feitas pelo homem para que possam construir grandes catedrais com as ofertas dos ricos que queriam ir para o céu. Esse não é o padrão de salvação. Quando você morre, seu destino é final. Não há mais transferência de lugares. Portanto, enquanto você está fisicamente vivo, você está tendo um pesadelo, porque está apenas vivendo como um homem rico. Eu estou aqui para acordá-lo dessa paralisia e sonolência espiritual. Acorde! Pessoas, acordem! Você não vai levar nada daqui quando morrer. Então, o homem rico não desistiu tão fácil assim. Ele disse, se isso não pode ser resolvido, pai Abraão. Agora ele se lembrou. Ainda tenho 5 irmãos no Brasil. Todos empresários como eu. Eu ainda tenho 5 irmãos lá. Por favor, envie Lázaro para que ele possa testemunhar para eles. Talvez eles vão se arrepender. Agora o homem rico se tornou um missionário de repente. Ele agora é um obreiro em tempo integral, mas vivendo no inferno. Gostaria de cumprimentar todos os obreiros em tempo integral no Brasil, obreiros do reino em tempo integral. Seus sacrifícios serão recompensados. Bom, em Dubai, muito quente, mas o inferno é mais quente que Dubai. Então, esse homem rico já sabia disso. Mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Permita que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. E Abraão disse, não, meu filho, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm o filho indicado, pastor Apolo Siquiboloi, pregando. Deixe que eles escutem a ele. Mas ele disse a Abraão, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Fim da história. Está vendo? O destino da sua alma é muito importante. Vocês estão sonhando agora. Eu gostaria de transformar seu sonho, que é um pesadelo, em um sonho celestial do reino. Mude
A forma como você está sonhando hoje é muito simples. Venha, arrependa-se e diga: Pai, de agora em diante, não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita na minha vida. Eu gostaria de ficar rico no céu, porque as riquezas aqui na terra não são nada se eu não sou rico no céu. Elas não são nada porque você vai deixá-las para trás. Olha para esse homem rico. Veja esse homem rico que foi para o inferno. Olhe para o homem pobre, que na visão do homem é um perdedor, é um fracassado. Ele estava vivendo como um fracassado aqui na terra, mas ele tinha salvação. Olhe para o homem rico. Ele vivia como se tivesse muito sucesso, mas era um rico tolo. Quando ele morreu, não havia depositado nada no céu. Então seu destino foi o inferno. Meus irmãos e irmãs, esta é a minha mensagem hoje. Eu amo as suas almas. O Pai ama as suas almas. Louvado seja o Pai. O Pai ama muito suas almas e Ele quer que você receba esta mensagem. E levem essa mensagem muito a sério. É por isso que no capítulo 3 de Apocalipse, ele nos disse as verdadeiras riquezas que vocês devem encontrar primeiro. Quando ele disse: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Você pode ler isso para nós? Sim, pastor, em Mateus capítulo 6, 19 a 20, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não roubam e arrombam. Isso não significa que não devemos possuir mais nada nessa terra. O que ele quis dizer é que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você vai em uma apresentação de ação de graças e adoração como esta, e passa esse tempo comigo, isso é registrado no céu. Quando você bate palmas, isso é contado no céu. Muitos me perguntaram: como faço para colocar tesouro no céu, pastor? Só de ficar sentado aí por algumas horas, já está sendo depositado no céu. Cada minuto. Só de ouvir as minhas palavras e aceitá-las é ouro no céu. Dizer aleluia, muitas vezes, você até esqueceu quantas vezes você disse amém, aleluia, e está sendo registrado no céu. Vocês sabiam que isso é muito importante no céu? Até mesmo cada fio de cabelo da sua cabeça estão contados no céu. E parece que seus cabelos não são realmente tão importantes para você. Porque toda vez que você toma banho e depois penteia o cabelo, tem um monte que está caindo. E você se preocupa com isso. Às vezes você descarta, não é nada. Mas no céu, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Você pode, por favor, ler isso? Sim, pastor, em Mateus capítulo 10, versículo 30. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Aos muitos cabelos, este aí é Mateus 10, 30. E quantos muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vamos chegar aí mais tarde. Colocar tesouro no céu é passar tempo ouvindo as palavras de Deus. Você quer toneladas e toneladas de ouro no céu? Se arrependa. E depois diga: de agora em diante, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita, Pai. Você é batizado, então você passa pelo batismo nas águas e pelo batismo de fogo para provar que a sua confissão de fazer a vontade do Pai é realmente genuína. E quando você passar, você possuirá todo o ouro no céu. Você é rico como Lázaro. Jesus Cristo descreveu isso, capítulo 3 de Apocalipse 17. Vamos ouvir, meus irmãos e irmãs. E ainda diz: estou rico.
Isso é no nível físico onde as pessoas nos veem. E conquistei muitas riquezas. Estes são os dois, o homem tolo e o homem rico. E não preciso de mais nada. Uau, muito rico. Eu sou muito rico. Estou só me enriquecendo com os meus bens. Tenho tudo. Eu sou muito rico. Sou mais rico do que o Eike Batista. Eu tenho toneladas de ouro. Minha conta bancária está transbordando. Tenho casas em todos os lugares. Eu tenho tudo o que o homem pode sonhar. Sou rico, enriquecido com bens e não tenho necessidade de nada. Tenho tudo. Isso é de acordo com os olhos dos homens. Mas olhemos com a visão de Deus. Aos olhos de Deus, quem é este homem? E não sabeis. Se você não sabe, é por isso que eu estou fazendo com que você saiba sua condição espiritual. Eu sou o seu médico espiritual. Estou te fazendo saber quem você é no Espírito. Não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu como um homem rico. Ele era miserável, digno de compaixão, ele agora está pobre, ele está cego e está nu aos olhos de Deus. É assim que muitas pessoas estão. Ele só tem um corpo e uma alma. Não tem o espírito de obediência à vontade do Pai. É assim que Deus olha para eles. Agora, qual é a minha receita médica? Vou prescrever uma receita para que você possa curar o seu mal espiritual e não saber que possui uma doença espiritual e que é mais forte que o câncer. Você é avarento. Você é miserável. Você está nu. Você está pobre. Você é cego. Essa é a sua condição espiritual. Como médico espiritual, esta é a minha receita para você. Esse é o meu diagnóstico. Esta é a minha receita para você. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo são as palavras de Jesus Cristo, a fim de que te enriqueças. Por que esse ouro refinado no fogo? Pois antes mesmo de recebermos essas palavras que desceram e foram escritas no acordo, no testamento, no contrato que será assinado por você e por mim, ele foi à cruz para pagar por elas. Ele estava com uma coroa de espinhos. Ele estava sozinho. Se houvesse mídia social naquele tempo, se houvesse Facebook, naquele tempo, se houvesse YouTube, naquele tempo, Jesus Cristo seria zombado da cabeça aos pés. Ele seria caluniado e perseguido. Agora está tudo escrito nas Escrituras. Até que o coroaram com espinho e o crucificaram sem piedade. Essas palavras não vieram até nós simplesmente em uma bandeja de prata. Elas vieram como ouro refinado pelo fogo. Fogo da perseguição. Ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Este aqui é o céu. Roupas brancas, salvação. Quando você se arrepende e não faz sua vontade, então se identifica com Ele na morte, sepultamento e ressurreição, ou seja, é batizado no nome dEle. Você vive uma nova vida de obediência à vontade do Pai. Você pode estar vestido com vestes brancas, isso é salvação, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Você não apareceu nu e será envergonhado diante dele, porque não tinha salvação. E compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, não possas enxergar claramente. Você terá conhecimento, agora você saberá. Ele não disse, não sabei que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu? Agora você saberá. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? É por isso que quando você aprende algo, você diz, agora eu entendi. Eu estou entendendo. Agora você vê? Você me entendeu? Se você entendeu o que eu estou dizendo, então você viu. Então, quando eu explicar algo e você entender, você diz,
Oh, estou entendendo. Agora você vê que a sua condição espiritual é o que é importante aos olhos de Deus. Quando você recebe essas palavras como eu sou seu modelo, eu sou seu produto final. É por isso que me tornei um filho indicado de Deus, o primeiro dessa geração. Você me segue. Siga o meu exemplo. Não sou eu que me tornarei filho indicado de Deus, todos vocês também. O Pai está me usando para produzir mais filhos e filhas para Ele, que irão se arrepender, que assinarão um contrato. O acordo do Novo Testamento, assinado pelo seu sangue, que a vontade dele será feita nessa terra hoje, cumprindo sua oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, não seremos nós que criaremos o nosso próprio caminho a Ele. Será o reino dele que virá. E você sabe que o reino chegou quando a vontade dele está sendo feita na terra hoje. E quando eu fui chamado, tive a chance de obedecer. Eu não deixei nada cair no chão. Eu obedeci todos os mandamentos do Pai Todo-Poderoso para me tornar grande no céu. Agora, meus irmãos e irmãs, agora vocês estão transformando seus pesadelos em um sonho muito bom. E então, a qualquer momento que você acordar, você não tem mais medo. No momento que você morrer e acordar para esse seu destino eterno, você não terá mais medo, assim como eu. Você está pronto para acordar para a sua realidade. E o que é permanente é real. O que é temporal é apenas passageiro. Não é permanente. Gostaria que vocês olhassem para a permanência do seu ser espiritual no céu. É para lá que todos nós vamos. Porque todos nós, se não formos tomados pela glorificação, todos nós morreremos. E olhe para aqueles que morreram e não têm essa realidade espiritual de ser rico no céu. Vocês querem ver as verdadeiras riquezas? Veja as palavras de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque o seu pesadelo não estará completo a menos que você enfrente julgamento. Quando você enfrenta o julgamento, como descrito em Apocalipse, os livros serão abertos. O livro da sua vida será aberto. Vamos ler isso. Sim, pastor, em Apocalipse 20, começando no versículo 11. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uau! Essa é uma realidade espiritual que todos estão enfrentando. Mortos, pequenos e grandes, estarão diante do tribunal. Os livros serão abertos. Quais são esses livros? Seus livros de obras. Você sabe que cada um de vocês tem a sua própria câmera de segurança. Você tem sua própria câmera inata que grava tudo o que você faz nessa vida. Então, quando você enfrentar o julgamento, você não pode escapar, porque sua vida terrena será exibida em apenas alguns segundos e você estará diante daquele vídeo no céu. E uma vida será mostrada a você, do nascimento até a morte. Será mostrada a você, sem saber de quem era. E então, Deus lhe dirá: bem, meu filho, minha filha, você viu aquela vida que estava adormecida por 84 anos? Do nascimento à morte?
Como você julgará essa vida? Essa vida é digna de ir para o céu? A pessoa dirá, não, não mesmo. Essa vida foi um inferno. Não deveria ir para o céu. E o pai lhe dirá, infelizmente, essa é a sua vida. O que você vai dizer a ele? Não tem como mudar o seu sonho. É por isso que hoje eu estou acordando vocês. Vocês podem refletir sobre suas vidas agora. Se naquele vídeo no céu eles mostrarem sua vida, em um dia, você estivesse presente na turnê O Rei Está Vindo, naquele mesmo dia. September 20, 2019. E você foi um daqueles que foi até a frente e disse, Pai, vou acreditar na mensagem do seu filho. Agora vou me arrepender e eu vou seguir a sua vontade de agora em diante. Não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Então, você se concentra na vontade do Pai que está escrito no testamento, na aliança, no contrato que ele assinou com seu próprio sangue, e assim você assina também com seu compromisso, com a sua dedicação, com a sua lealdade e obediência até você morrer. E esse vídeo será visto no céu. Uau! É uma ótima vida. Uma vida de obediência à vontade do Pai. Meu filho, minha filha, essa vida irá para o céu? Ah, sim, claro! Foi vivida como uma vida de obediência à vontade do Pai. A palavra de Deus e o livro da vida, as palavras de Deus serão lidas e mostrará que você obedeceu. Eles lerão elas para você. Oh, esse sou eu! Eu fiz isso, sou eu! Tudo que está lá se trata de quem você é. Porque você obedeceu cada palavra que está lá. Está tudo depositado em seu coração. Mas, se você não obedeceu, quando eles leem a palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles leem Efésios, Coríntios, oh, meu Deus, tudo se opõe a mim. Esse não sou eu. Eu desobedeci tudo isso. Não fui feito novo por dentro. Você não está lá. Seu nome não está escrito. Todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, esta Bíblia, que você não obedeceu, será lançado no lago de fogo. Todos os nomes. Oh, isso está certo, pastor? Tudo está registrado? Eu te disse. Mateus 10:30. Até mesmo os cabelos das suas cabeças estão contados. Então, quando você estiver diante dele, seu nome estará escrito. O nome mais difícil de pronunciar são os nomes chineses. A irmã Ikan, há pouco estava tendo dificuldade em pronunciar nomes árabes. Oh, saudações a todos os meus amigos muçulmanos e árabes lá em Dubai. Que o Pai abençoe todos vocês com o presente que vocês me deram. Um presente muito bom. Talvez eu irei mostrar aquele lindo presente de cristal que foi dado por um dos meus amigos árabes lá. E é muito bonito, muito pesado e caro. Que o Pai abençoe. Mas você sabe, todos nós estaremos diante dele e então seus nomes serão lidos. Por exemplo, o nome mais fácil de pronunciar são os nomes filipinos. Juan de la Cruz. Sim, você está diante do julgamento. Bem, você nasceu em 1º de janeiro de 2001. Ou talvez 1951. Quando você nasceu, você tinha apenas 50.000 fios de cabelos. E então, quando estava na meia-idade, talvez com 18 anos, você tinha 365.000 fios de cabelo. Todos os seus cabelos no céu estão contados. Vocês já tentaram contar os cabelos de vocês? Eu tentei uma vez. Eu estava contando cada um deles. Eu não tinha ar-condicionado antes, eu tinha só um ventilador. E quando o ventilador passava por mim, eu pedia contagem e não conseguia. Mas no céu eles estão todos contados.
cada cabelo que cai de manhã está contado. Quando você tinha 74 e 78 anos, você morreu. Você só tinha 500 fios de cabelos restantes. Está tudo registrado. E então, seu livro de obras será lido. Depois, o livro da vida será mostrado, quer você vá para o céu ou não. Os mais corajosos aqui na terra temerão e tremerão diante do grande juiz. E os anjos começarão a virar as páginas do livro da vida. Juan de la Cruz, nascido em 1º de janeiro de 1951. Desculpe, seu nome não está aqui. Você vai dizer, não. Olhe de novo. Talvez esteja no meio, no meinho. Talvez você não tenha visto, por favor. Eles revisam de novo. Realmente não está lá. O lago de fogo está esperando por você, de acordo com as palavras do Pai. Mas quando você vive uma vida de obediência à vontade do Pai, enquanto você está vivo, como eu, rico na terra e rico no céu, que vida! É a vida vivida de acordo com a vontade do Pai. Tudo está dedicado de acordo com a vontade dele. Irmãos e irmãs, este é o sonho que vale a pena viver. Apenas obediência. Uma vida que é dedicada, comprometida, leal, obediente apenas para fazer a vontade do Pai enquanto estiver vivo, espalhando essa mensagem a todas as pessoas do mundo. Aleluia! Portanto, esta é a mensagem que estou trazendo a todo mundo hoje. Vejam aquela música que o irmão Jesse cantou hoje. Go ahead, drive the nails in my hands, laugh at me where you stand. Go ahead, say I'm dead and gone, but all will see that I'm the one, 'cause I'll rise again. Ain't no power on earth shall give me back, 'cause I'll rise again. Death can keep me in the ground. Essa música nos diz que essas palavras estão vivas para sempre, porque são as palavras de nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso será levado a todo mundo. Obediência à vontade e às palavras do Senhor Jesus Cristo. Assine-as através da sua dedicação e compromisso, assim como Ele as assinou. Uma parte é Deus. Nós somos a outra parte. Nós somos a outra parte. E agora este contrato está completo. Não estamos somente mostrando esse contrato por aí, mas estamos obedecendo. Não violamos o contrato porque nos dedicamos e dissemos ao nosso Pai Todo-Poderoso: meu coração está firme. Minha mente já tomou a decisão. Vou seguir a vontade do Pai. Não importa o que aconteça. Aleluia! Então hoje, nesse KLC, todos vocês que estão neste KLC, todos vocês que estão nas colônias da Luz do Reino em todo o mundo me ouvindo, essa mensagem será propagada. Mas ninguém poderá parar. Ninguém. Mas ninguém pode pará-la. O diabo pode atrapalhá-la por um tempo, mas não pode pará-la. Ela continuará e salvará todos os filhos e filhas que estavam esperando por ela. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Agora é a hora. Então Jesus Cristo, quando Ele veio, foi crucificado por causa dessas palavras.
E as pessoas em todo o mundo que se opõem a essas palavras estão me crucificando, não fisicamente, mas me crucificando e me assassinando com suas zombarias. Eu não me importo com isso. Isso é parte de ser um filho indicado que entregará as palavras do Pai Todo-Poderoso, tão puras como foram há 2000 anos atrás. Mas eu não estou sozinho agora. Tenho milhões de filhos me seguindo em todo o mundo. Eu amo essa música, que sempre canto. Ela é do meu cantor favorito. A primeira vez que você chegou em um estábulo, há muito tempo, eles te desprezaram porque eles realmente não sabiam. Você conhece essa música? Eu gostaria que ouvissem essa música. Eu vou cantar essa música para vocês enquanto terminamos. E que o Pai abençoe todos vocês aí, nos seus respectivos KLCs, e em todo o mundo, me ouvindo pela TV, via satélite, pelas redes sociais, e todos vocês que vieram para ouvir as palavras do Pai Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, todas as suas perguntas, todos os seus problemas, todas as coisas que estão incomodando vocês serão respondidas pela fé agora, enquanto eu canto essa música. First time you came to a stable long ago, they pushed you aside, for they really didn't know you have come to their world just to save and to heal. So they followed you on your cross to the top of a hill. But it'll be different the next time you come. Just wait and see. You got a lot of lonely children, and one of them is me. You know we want to see you. We're never really at home. So if you're waiting to be invited, Lord Jesus, please come. Minutes seem like hours, and the hours like days. I don't know how long we've waited, but it seems it's been always. Just to think the God of glory came in flesh like a man. But the thanks you've got for coming was the nails through your hand. But it'll be different the next time you come. Just wait and see. You got a lot of lonely children, and one of them is me. You know we want to see you. We're never really at home. So if you're waiting to be invited, Lord Jesus, please come. But it'll be different the next time you come. Just wait and see. You've got a lot of lonely children, and one of them is me. You know we want to see you. We're never really at home. So we
Lord Jesus, please come. So if you're waiting to be invited, Lord Jesus, please come. Friend, don't worry about this heavy load that I carry. Don't be concerned if they send me to my knees, for I know a place where all my load will lighten, and I'll be all right soon as I reach Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through this dark and dreary storms of unbelief, and if I touch those nail-scarred hands into my hands, I'll be all right soon as I reach Calvary. Pretty soon now, I'm gonna reach that hill Golgotha. I'll touch that cross that was fashioned from a tree. And if just one precious drop of His blood touches me, I'll be all right soon as I touch Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through this dark and weary storms of unbelief, and if I touch those nail-scarred hands into my hands, I'll be all right soon as I touch Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through this dark and weary storms of unbelief, and if I touch those nail-scarred hands into my hands, I'll be all right soon as I touch Calvary. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me.
and He made me whole. I'm shackled by a heavy burden, 'neath the load of guilt and shame. Then the hands of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me, and He made me whole. Sing it again. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me, and He made me whole. Pai, nós te agradecemos por esta mensagem, por esse maná de revelações de hoje, vindo das suas palavras. O mais importante é o arrependimento. Não fazer a nossa própria vontade, abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão de ser nosso próprio Deus e seguir a sua vontade, tornando-se filhos e filhas. E agora o Senhor é o Deus que seguimos. Sua vontade será feita em nossas vidas, enquanto estamos aqui nessa terra hoje, para que sejamos o seu reino, sejamos o seu povo, sejamos os seus filhos e filhas, sejamos seus cidadãos do reino, que irão seguir, obedecer, dedicar e comprometer nossas vidas para fazer apenas a sua vontade aqui na terra. Obrigado, Pai, por todos aqueles que estão aqui presentes hoje, todos aqueles que têm um problema, todos aqueles que estão buscando a cura física, aqueles que buscam avanços financeiros e bênçãos em suas vidas, e especialmente aqueles que estão buscando primeiro o seu reino e a sua justiça. Aqueles que estão aqui estão com sede e fome de justiça, a tua justiça, em obediência à sua vontade. Vocês serão cheios, seus cálices transbordarão de alegria, de felicidade. O Pai os abençoará imensamente. Ele vai curar as suas doenças. Ele vai te abençoar com bênçãos que você nunca havia conhecido em sua vida. E Ele sempre os visitará com o Espírito da salvação, para finalmente fazer de vocês filhos e filhas, obedientes somente à vontade dEle. Obrigado, Pai, por esta turnê. O Rei está chegando neste KLC, por ter abençoado todas as pessoas que reservaram um tempo, Pai, para ouvir as palavras do seu Filho indicado, que é a sua mensagem. Eu sou a sua voz audível para eles. Obrigado, Pai. Enquanto devolvemos a glória, a honra e o louvor em seu precioso nome, eu clamo que todas as almas neste KLC, eu clamo que todas as almas neste respectivo KLC, em todas as colônias da luz do reino, sejam preenchidos com suas bênçãos, e a sua presença celestial estará com eles para sempre.
Em seu precioso nome, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Pai. Aleluia.